tarde a todas as pessoas que nos escutam. Muito obrigada, senador, pelo espaço para a gente debater esse tema tão importante para todos nós, todas nós, sociedade brasileira. Bom, vamos pensar, vamos discutir um pouquinho esse racismo estrutural, né? O que é isso? E, assim, eu começo a dizer que, primeiro lembrar, né, senador, que os nossos passos vêm bem de longe, né? O racismo no Brasil, ele não é algo contemporâneo, ele não é algo recente, mas é algo bem de tempos bem distantes e bastante calcificado. Eu até daria um exemplo bem simplório, que seria, por exemplo, a base de uma casa, a base da nossa casa, que é composta por areia, é composta por pedra, ferro, mas tem um elemento que é importante, que compõe toda a casa, que é o cimento, que vai sedimentando a nossa casa. E o racismo, para nós, é esse cimento. Tá? Ele sedimenta, ele consegue atingir todos os espaços da nossa casa e das nossas vidas. Né? E quando eu falo isso, eu digo que o racismo no Brasil não é um problema meu enquanto mulher negra, não é do senador Paim enquanto homem negro, não é seu ou daquele ou daquela pessoa negra. É um problema do Brasil, da sociedade brasileira. E é um problema que precisamos resolver conjuntamente. Precisamos, de fato, nos tornar pessoas antirracistas, né? E quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando de um conjunto de práticas, de hábitos, de situações, de falas, de costumes, que está arraigado em toda a nossa estrutura da nossa sociedade, que está na nossa casa, na casa do nosso vizinho, que está na escola, que está no hospital, que está nas instituições, mas também no nosso cotidiano mais privado, que precisa ser combatido. E esse racismo, como mal, perverso, ele é estrutural porque exatamente ele atinge, ele perpassa todas as estruturas das nossas vidas, das nossas instituições e, consequentemente, ele segrega, ele discrimina, ele sobrepõe um grupo sobre outro, e é disso que a gente está falando. É dessa sobreposição que gera os números que o senador Paim estava colocando há pouco tempo, que gera números perversos para nós. Né? Por exemplo, pensar que a taxa de analfabetismo em 2016, a gente está com o dado do PNAD, enquanto para os brancos, para a população branca, era de 4,2, para a população negra é de 9,9. A diferença é muito grande. Né? Se a gente for em outros dados, para o rendimento médio de trabalho, a gente vai ver que as pessoas brancas elas conseguem ganhar, o branco consegue ganhar 2.814, o pardo 2.606 e o preto o pardo 1.606 e o preto 1.570. Aí se você soma pretos e pardo, você vê que a discrepância é grande, de fato. Né? Toda a estrutura. As nossas políticas públicas, em termos de legislação, conseguimos avançar um pouco, sim. Temos a nossa LDB, foi agregado os artigos 26A e 79B, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura brasileira, que institui a obrigatoriedade de se comemorar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra nas escolas, isso é importante. A Lei 2.711, Lei de Cotas, também para a gente é um marco importante. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos uma série a própria Constituição em si. Constituição essa construída e produzida a partir também de algumas bandeiras de lutas nossas que são importantes. Bandeiras que tratam da terra, dos nossos quilombolas, das nossas pessoas, dos nossos indígenas, bandeiras que nos o próprio preâmbulo em si, né, da Constituição, que traz um discurso que se aproxima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós conseguimos, de fato, avançar em termos de legislação, mas na prática, as nossas atitudes, nós precisamos, de fato, agir e pensar como pessoas antirracistas, independente da cor, da pele, da etnia, da raça. Nós precisamos de atitudes práticas do nosso dia a dia, né? De se ver enquanto sujeito
que promove no seu cotidiano a ação afirmativa. E a ação afirmativa que eu estou falando não é somente uma política, mas uma ação individual que, consequentemente, reverbera em todo um coletivo, né? Pensar que os números quando a gente pensa em número, pensa esses números, são tão frios, mas pensar, sobretudo, que são famílias. Quando a gente pensa, por exemplo, que a cada 23 minutos um jovem negro tomba no nosso país. Um jovem negro tomba e, consequentemente, uma família, uma mãe, um pai, irmãos. E muitas vezes esse jovem negro é aquele que é aquele que traz a comida para dentro de casa, né? É aquele que é a base, muitas vezes, da família, da mãe negra, que muitas vezes não tem um companheiro para estar contribuindo consigo, porque também, muitas vezes, tombou. Então, pensar que esses números parecem que são frios, mas não podem ser frios, não devem ser frios, são vidas de pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, são as nossas vidas, porque isso também não está estanque a nós. E essa realidade social, ela nos atinge diretamente, né? Como pensamos, por exemplo, quando pegamos, por exemplo, o abismo social que existe entre brancos e não brancos, né? Nós vamos perceber que, por exemplo, em cargos gerenciais em 2018, o IBGE colocava que os brancos ocupavam 68,6%, enquanto os negros ocupavam somente 29,9%. Olha a diferença, olha o abismo existente, né, entre esses dois grupos. É bastante expressivo. E a gente está falando do século XXI. E a gente fala, o senador se reportava um passado mais distante, mais próximo, por exemplo, há 20 anos atrás, quando a gente ia para a batalha para pensar o processo preparatório do Durban, quando os Fórum Social Mundial lá no Rio Grande do Sul, nós debatíamos e discutíamos uma legislação para a educação, políticas afirmativas, trazíamos toda uma série de bandeiras. E estavam no momento, final dos anos 1990, do século passado, ainda carregando bandeira e gritando: Brasil é racista. 15 segundos. Entramos no século XXI e conseguimos algum avanço, sim, quando o Brasil, em 2001, afirma-se para o mundo que é um país racista, que precisa corrigir, a partir de políticas públicas, a discrepância entre homens e mulheres, brancos e negros. Para começar, vamos começar o nosso debate, né? Estou provocando e aí vamos para frente. Muito obrigada, senador.